Quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Começamos mais uma semana e nós estamos no Evangelho de Lucas, cada segunda, quarta e sexta. Caminhando por este Evangelho, estamos agora no capítulo 18. Vamos estar lendo do versículo 9 ao versículo 14. E a palavra de Deus diz o seguinte: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. E o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Vejamos então que este texto que nós lemos, não só no título, mas principalmente pelo que está escrito no texto, ele é uma parábola. Portanto, Jesus propõe uma história inventada, mas que tem uma moral, um ensinamento espiritual que ele gostaria de compartilhar com aqueles que estavam ouvindo. E ele coloca no primeiro versículo deste texto que nós lemos o porquê, que sentimento, que problema, que moral, que aprendizado nós vamos ter com os personagens ou as personagens desta parábola. E a parábola, nós lemos a história de 2 homens que foram ao templo orar. E antes de eu compartilhar com você esta palavra, eu estive meditando nela e tomei atenção na realidade do fariseu. E, irmãos, a princípio, quando nós olhamos para as palavras dele, que a Bíblia aqui não diz que eram mentirosas, ele não foi acusado aqui por Jesus de ser falso em suas colocações, em sua oração. Então, se ele não mentiu naquilo que ele disse, ele é uma pessoa fiel a Deus, às coisas de Deus, à lei de Deus, pelo que parece. Veja a oração dele. Ele diz: Eu não sou como os demais homens, no sentido de que estes que são roubadores, estes que são injustos, que são adúlteros, nem ainda como este publicano. Ou seja, o meu testemunho de vida como filho de Deus, como servo de Deus, como povo de Deus, não é de pecado, de roubo, de injustiça, de adultério. Ou como este publicano que ele viu ali, você sabe da realidade dos publicanos, que apesar de serem judeus, cobravam impostos por Roma, mas o problema maior geralmente não era só esse, que por si já era algo de contenção que existia, porque eles estavam traindo ao seu próprio povo, por que não dizer assim? Mas a maioria deles, como conhecemos na escola, a história de Zaqueu, roubava, ou seja, aproveitava para tirar em excesso e enriquecer os seus próprios bolsos. Então ele adiciona ainda alguma coisa bem interessante e forte. Ele disse: Eu jejuo 2 vezes por semana. E sou fiel no dízimo. Tudo quanto eu possuo, eu dizimo. Então, você veja que o testemunho em termos de obediência do fariseu não era mal, pelo contrário, era muito bom. No entanto, o texto bíblico nos aponta, e como nós dissemos, está antes da parábola ser proposta ou falada, na colocação, na descrição de Lucas, que escreveu este evangelho. Ele já começa, olha lá, no versículo 9, e diz também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, ou seja,
Jesus olhou para um grupo das pessoas que estavam ali, lhe escutando, e ele sabia que estas pessoas estavam assim, confiando em si mesmos e crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então, Jesus reconheceu o problema que estava na vida daquelas pessoas. Isso é lindo. Porque cada caso de cada indivíduo que chegou perto de Jesus, Jesus tratou desta maneira individualizada. Lembra daquele rapaz rico? Eu pergunto como os discípulos, quem pode salvar-se? Né? Quando Jesus fala para ele, vende o que você tem, dá aos pobres e vem, segue-me, você terá um tesouro no céu. Mas aquela realidade tão abrupta era o que ele necessitava por causa da prisão que aquele jovem vivia. Um dos evangelhos até diz, porque Jesus o amou, respondeu a verdade para ele. Aleluia. Então, a realidade da prisão de cada um de nós, ou da situação que cada um individual possa estar vivendo, Jesus reconhece a individualidade e ele atua, ele aconselha, ele manda, ele ensina de acordo com isso. Foi o que ele fez ali. Olhando para esta dificuldade, este problema no coração daqueles que estavam escutando, então ele propôs esta parábola. E quando a gente olha para a vida do fariseu ilustrado por Jesus, você vê obras boas, mas o problema dele qual era? E que ficou evidente pelas palavras que Jesus usou, é de que não só ele estava confiado nas suas boas obras, ou seja, ele entendia que receberia o favor de Deus porque ele estava obedecendo, não pela graça do Senhor. E há um texto bíblico que diz, quem está em pé, olhe não caia, ou seja, nós hoje estamos em pé, mas pela graça de Deus precisamos perseverar, precisamos seguir, precisamos continuar sendo fiel e entender que nós somos humanos. Hoje estamos de pé, vamos abrir o olho, vamos tomar cuidado, vamos vigiar para não cair, porque alguns de nós já provou quedas de diversos níveis. Por quê? Porque nós somos humanos, crentes, aleluia. Mas somos humanos. Então a nossa confiança não pode estar em nós mesmos, nem mesmo que as nossas obras sejam obras de justiça, como eram deste fariseu. O problema não estava nas obras deles, as obras deles estavam boas. O problema que Jesus nomeou aí, porque ele falou isso do coração daquelas pessoas, é que a confiança do seu bem-estar, do seu bom relacionamento para com Deus, estava nas obras e não na graça do Senhor. Agora, a segunda coisa é que os fariseus desprezavam os demais, que é o que diz no versículo 9. O problema daquelas pessoas que Jesus estava vendo é que eles confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então, são duas faces. Confiar em si mesmo, crendo na sua justiça, nas suas obras de justiça, de que está tudo bem com Deus, que está fazendo o que é certo, e que, em verdade, em termos de praticidade, ele estava. Mas não só havia um problema de coração, que a confiança não estava na graça de Deus, mas em si mesmos, mas havia um problema outro secundário. É que olhava para baixo, como quem em um patamar inferior, desprezando é a palavra que Jesus usou, os demais. E aquele publicano que entrou na igreja, no templo, naquele dia, entrou pedindo a misericórdia de Deus. Entrou com o sentimento do filho pródigo que disse, eu não vou pedir para voltar a ser família do meu pai. Eu somente vou pedir para ele me aceitar como um dos seus trabalhadores, porque eu não mereço mais. Isso é arrependimento verdadeiro. Mas não havia misericórdia, né? Ele disse, o fariseu disse, eu não sou como este publicano. Mas aquele publicano estava rogando a graça de Deus. Então nós aprendemos com Jesus que não há lugar para desprezar o outro em qualquer situação que esteja. Porque se pela graça de Deus ele entrou pelas portas da igreja, ou ele pediu uma oração, ou ele está do teu lado de alguma forma, aleluia,
buscando a graça do Senhor, é para nós darmos graças a Deus, glória a Deus, e nos apiedarmos e orarmos com Ele. Mas o problema daqueles ali é que eles desprezaram. E aqueles que não conhecem a graça de Deus não conseguem exercer a graça. Aqueles que não conhecem o amor de Deus na sua vida não conseguem exercer o amor. Até um texto bíblico diz, Jesus nos ensinando, que ele diz, olha, vocês têm que perdoar uns aos outros, porque senão isso vai impedir que o Senhor vos perdoe, que Deus os perdoe. Então, este vínculo que a palavra faz é muito forte, irmãos. Tiago fala disso, né? Que você não faz para o teu irmão que você vê, como que você diz que vai fazer para um Deus que você não vê, mesmo que creia. Ou seja, um vínculo da palavra de Deus, da nossa atuação para com o nosso próximo. E nós que conhecemos a graça. E aí vem a pergunta, eles não conheciam, o ponto que nós chegamos à conclusão. É que eram religiosos, mas não conheciam a graça, porque quem conhece a graça de Deus entende que nós fomos salvos pela graça, nós aceitamos. A salvação não nos foi imposta, nós não fomos escolhidos, carimbados por Deus para ela, não. Ela foi oferecida para nós, e nós, pela graça do Senhor, o Espírito Santo nos convenceu dos nossos pecados, nós nos arrependemos, nós confessamos a Jesus, e o Senhor, em sua graça tremenda, nos perdoou, nos recebeu, fez como ao filho pródigo, nos limpou, nos deu veste nova, colocou um anel no nosso dedo, aleluia, e festejou, como diz numa outra parábola, a festa no céu, aliás, nas 3 parábolas deste mesmo capítulo de Lucas, né, que quando um pecador se arrepende, glória a Jesus. Então, nós somos chamados a dar a graça, e nós podemos, pela graça de Deus, ter misericórdia das pessoas, porque nós provamos a misericórdia que Deus teve por nós, aleluia. Ninguém depois de ter passado como Pedro a experiência que ele passou, de ter negado a Jesus, e é um crente, irmãos. Eu acho muito lindo essas experiências que Deus nos permite passar, por causa disso mesmo, porque nos dá capacidade. E que Deus nos guarde de manter-nos assim, olhando com misericórdia para aqueles que estão ao nosso redor. Porque se hoje estamos de pé, é pela graça de Deus. Mas Pedro foi usado por um espírito maligno. Não é que possuiu ele, não, mas ele foi usado. Tanto que Jesus disse para trás de mim, Satanás, porque ele abriu a boca para falar contra o projeto de Deus em Jesus Cristo, que era o sacrifício. Lembra que Pedro falou, não, o senhor não vai, não vamos deixar que isso aconteça. Ele disse para trás de mim, Satanás, você não entende das coisas, aleluia, de Deus. Este mesmo Pedro, antes da crucificação, negou a Jesus. Lembra, antes que o galho cante 2 vezes, você vai negar ao Senhor, vai me negar 3 vezes. E ele pensou consigo mesmo, jamais aconteceria. Mas aconteceu ou não aconteceu? E Deus permitiu. Porque Pedro nunca mais, é a minha leitura, porque vivi uma realidade semelhante. Quando nós vivemos a nossa fraqueza, nós falhamos para com Deus, quando nós pensávamos que jamais faríamos, este é o ganho da experiência. Não é boa. Mas nunca mais nós nos esqueceremos e olharemos para outro da mesma maneira, porque nós sabemos que nós, super-homens, super-mulheres, crentes, cheios da graça de Deus, usados por Deus, pecamos como Pedro fez, negando, irmãos, negando a Jesus, muito forte. Mas este Jesus foi ao encontro dele, direto falar com Pedro, irmãos. E falou com ele, aleluia. E restaurou, aleluia. E conversou. E perguntou a ele, Pedro, tu me amas? E ele disse, Senhor, tu sabes a 3ª vez, né, que eu te amo. Ele disse, portanto, apacenta o meu rebanho. Chamou ele para o ministério, aleluia. Glória a Deus. Então, pela graça de Deus, nós não somos como estes homens, mas que possamos cuidar de em nenhum tempo da nossa caminhada. Porque a caminhada de crente é assim. Quando às vezes a gente está muito forte, a gente esquece, né? Estamos confiados que tudo está bem, estamos fazendo bem, mas que em todo tempo nós lembremos da graça do Senhor. Aquele que está em pé, olhe, continue orando, não caia. Mas aqueles que chegam perto de nós, que parecem imerecedores do nosso perdão, do nosso amor,
da nossa graça, nós não temos que, imagina, irmãos, e merecedores éramos nós, que possamos agir com graça e jamais desprezar alguém que vem buscar do Senhor a graça para a sua vida. Que Deus abençoe você neste dia, em nome de Jesus. Amém.